E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás isekais com protagonista bastante apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Kousaka, que quando era criança ele queria ser como um bombeiro, pois eles sempre ajudavam as pessoas como heróis, com isso ele sempre quis ser como eles. Mas com o passar dos anos, ele desistiu disso e apenas se tornou um assalariado comum, onde um dia, quando estava voltando para casa do trabalho, um acidente acontece e ele acaba morrendo. Mas para sua surpresa ele acorda em outro local onde aparece um painel na sua frente, falando que ele foi invocado para outro mundo e ele deve escolher seu papel nesse mundo entre herói sábio ou rei demônio. Porém, após analisar todas elas, ele não queria ser nenhum delas, pois sua vida vai ser muito difícil, e por causa disso uma quarta opção aparece, onde por ele não escolher nenhuma ele vai receber uma habilidade fora do padrão, e logo após isso ele é invocado no outro mundo, e logo aparece sua tela de status onde ele recebeu várias habilidades poderosas e sua mana é muito grande. Após usar uma das suas habilidades, ele recebe vários conhecimentos desse mundo, e ele também tem capacidade de armazenar itens em um estoque ilimitado, onde ele pode imediatamente desmontá-los em materiais e usá-los para criar algo novo. Após explorar suas habilidades, ele percebe que ficou muito poderoso. Pouco tempo depois de aumentar o rank das suas habilidades, ele decide encontrar um vilarejo, e logo ele se depara com um monstro atacando uma pessoa, e mesmo tendo desistido do seu sonho de ser herói, ele acaba ajudando essa pessoa, derrotando o monstro facilmente. E após alguns eventos, Kousaka inicia sua nova jornada nesse mundo de fantasia, onde ele quer construir sua própria história e vai usar todas as suas novas habilidades para sobreviver nesse mundo. Nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Akira. Ele é um estudante normal do ensino médio que se destaca em apagar sua presença. No entanto, sua vida muda completamente quando um dia um portal misterioso aparece na sua sala de aula, e todos da sua sala são mandados para outro mundo de fantasia, e lá eles são recebidos pelo rei, que fala que todos foram convocados para que um se torne o herói e consiga derrotar o rei demônio. Os outros também receberão poderes para lutar contra os demônios, mas quando Akira abre sua tela de status tem umas coisas diferentes das outras pessoas. Sua classe é de assassino e sua habilidade de furtividade está no máximo. Logo após isso eles têm que mostrar as suas barras de status para todos com uma bola de cristal, para que seja descoberto quem é o herói. Mas quando ele vê que as habilidades dos outros são muito mais fracas que a dele, e até mesmo os status do possível herói nem chega perto das dele, com isso ele percebe que é melhor esconder sua verdadeira força para evitar problemas. Com isso ele ativa sua habilidade de furtividade para não ser notado. Após mudar suas roupas e conseguir novas armas, ele começa a explorar melhor esse castelo, pois ele percebe que alguma coisa está estranha, e logo ele acaba descobrindo que o rei está usando seus colegas para um plano maligno. Mas mesmo ficando ao lado do rei para matá-lo, ele acaba hesitando, mas isso acaba se tornando seu maior arrependimento. Agora Akira inicia uma jornada diferente dos seus outros colegas que não sabem de nada, onde ele anda pelas sombras para descobrir os verdadeiros planos do rei, e por causa disso ele acaba tendo que enfrentar inimigos muito poderosos. Mas por causa das suas habilidades, ele consegue ficar muito mais poderoso mais rápido que todo mundo. Agora nesse próximo mangá a história inicia com um jogo RPG online que fez os jogadores ficarem loucos. Muita gente ficou muito viciado nesse jogo rapidamente, e o protagonista conhecido como Suzumiya era um deles, onde ele começou a jogar e não conseguia parar. Passou 3 dias jogando direto sem dormir para ficar mais forte, porém misteriosamente seu corpo começou a ficar leve, e logo ele percebe que está em outro local no meio de uma floresta. De começo ele acredita que é apenas um sonho por ter passado muito tempo acordado, e logo ele se depara com um cachorro estranho com 6 patas, e sem entender o que estava acontecendo, sem querer ele fala a palavra status, e com isso um painel aparece na sua frente, e logo ele descobre que a sua tela de status e a dele estava um pouco diferente. Sua mana era muito maior do que a dos humanos normais, e mesmo ele acreditando que tudo isso é apenas um sonho, as coisas ao seu redor pareciam muito reais, e logo ele acaba sendo atacado por lobos, e com isso ele sobe em uma árvore para sobreviver. E após analisar melhor suas novas habilidades, ele consegue derrotar esses monstros, e com isso ele consegue subir um nível e sua mana aumenta mais ainda. Após presenciar tudo isso, ele não acredita mais que isso seja apenas um sonho, mas ele agora está em outro mundo de fantasia, e ele acabou se tornando um jogador. E como seus pais morreram em um acidente e ele não tinha nenhum outro parente ou melhor amigo, não fazia diferença para ele, e como ele não sabe como voltar para a Terra, então agora ele está decidido a viver nesse novo mundo. E agora Suzumiya vai usar todo o seu conhecimento
investimento em jogos, habilidades e trapaças adquiridas neste mundo, e com isso ele decide que vai desfrutar o máximo que puder da sua nova vida através da magia e da espada. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Ryu, que um dia enquanto estava usando seu computador uma estranha fumaça aparece e logo após isso ele foi para um local misterioso com várias outras pessoas ao seu lado e lá ele escuta uma voz que fala que vários foram escolhidos e com isso vai transmitir o guia de jogador para todos. Pouco tempo depois uma luz acaba atingindo Ryu, mas houve um problema com seu guia, um erro desconhecido aparece, mas como foi apenas com ele, os outros seres não se importaram e apenas mandaram ele para o tutorial onde seu objetivo agora é sobreviver e se fortalecer e rapidamente quando ele chega vários monstros começam a atacar ele, mas por sorte ele consegue pegar uma pedra e matar esse monstro. Com isso ele descobre que quando mata um monstro ele obtém experiência e pode aumentar seu nível e pouco tempo depois ele recebe outra mensagem falando que ele tem 5% de chance de sobreviver nesse mundo com suas capacidades atuais. E com isso aparece uma opção, se ele deseja tirar a própria vida e desistir, mas ele não aceita e vai continuar e sobreviver, e com isso encontrar uma forma de sair desse local e vários dias depois ele consegue finalmente chegar no nível 4, onde se ele chegar no nível 5 pode ir para o mundo principal, porém um erro no seu guia aparece e ele retorna para o nível 1 novamente, mas seus status todos continuam, mas ele não desistiu e continuou, porém toda vez que ele chegava no nível 4, sempre voltava para o nível 1, e com isso os anos iam se passando e várias vezes a opção para ele tirar a própria vida aparecia, mas ele sempre recusava. 10 anos depois ele já estava muito forte e como no tutorial os monstros se adequam ao seu status, eles também estavam muito poderosos, até que um dia um dos seres vê que ele ainda está no tutorial mesmo após ter passado vários anos por causa do erro do seu guia. Com isso ele manda Ryu para o mundo principal e agora apesar de ter um level muito baixo sua força nem se compara, e com isso ele começa sua jornada nesse novo mundo de fantasia onde os players não são bem-vindos. Por fim ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Touka, que um dia ele e seus colegas de classe são invocados para outro mundo por uma deusa e rapidamente ela fala que todos são heróis, mas após ela verificar a aptidão de todos uma coisa estava diferente. Touka por ter um status muito baixo é selecionado para ser descartado, pois ele poderia atrapalhar a jornada dos heróis em derrotar o rei demônio, e mesmo sendo exilado dentro da sua classe de aula ele não tinha a esperança de ser muito forte, mas ser exilado de todos os outros é uma coisa desumana, e mesmo tentando reclamar com a deusa, todos seus outros colegas já estão contra ele, e a única pessoa que tenta ajudá-lo é rapidamente desmaiada pela deusa, e após perceber que todos traíram ele e estão tratando ele como um lixo por ser do rank mais baixo, Touka não se importa com mais nenhum deles nem mesmo com a deusa. Logo após isso ele é mandado para outro local sozinho, e logo ele acaba sendo atacado por um monstro, e para tentar sobreviver ele abre sua tela de skills, mas eram todas lixos que não servia para nada, mas como esse novo mundo se parece como um jogo, ele sabe como usar suas skills e com isso ele consegue parar o monstro e agora vai usá-lo como cobaia para aprender o limite delas. Após uma hora ele conseguiu matar esse monstro e acabou subindo muitos levels. A partir desse momento ele jura que vai ficar vivo a todo custo até que um dia ele consiga quebrar todos os dentes da deusa lixo que descartou ele, e aos poucos ele já tinha bastante conhecimento das suas skills e com isso ele ia derrotando os monstros aos poucos e ficando cada vez mais forte, pois ele está decidido a se vingar de todos que traíram ele, e com isso um novo demônio nasce em busca de sair deste local infernal que foi mandado e conseguir ficar muito mais forte para massacrar a deusa e aqueles que trataram ele como lixo, e não terá piedade de nenhum.